Tem muita expressão que a gente repete automaticamente, sem nunca parar para pensar de onde ela veio. E o curioso é que várias delas só fazem sentido de verdade quando a gente conhece o contexto histórico em que surgiram. Fora desse contexto, a frase continua sendo usada, mas fica meio estranha, quase sem lógica. Um exemplo clássico disso é a expressão feito só para inglês ver. Hoje em dia, ninguém está falando com inglês nenhum quando usa essa frase. A gente só quer dizer que algo foi feito de fachada só para manter as aparências, sem intenção real de funcionar. Mas quando você volta para o Brasil do período regencial, tudo começa a se encaixar. Naquele momento da história, o país sofria forte pressão diplomática da Inglaterra para acabar com o tráfico de pessoas escravizadas. O governo brasileiro até aprovou leis nesse sentido, mas elas existiam praticamente só no papel. Não havia fiscalização séria, nem punição efetiva. Ou seja, na prática, nada mudava. Essas leis eram feitas apenas para satisfazer os ingleses. Literalmente, só para inglês ver. Quando a gente conhece essa história, a expressão deixa de parecer aleatória e passa a ser extremamente precisa. Esse tipo de coisa não acontece só com expressões populares. Textos antigos, especialmente textos religiosos, também ficam muito mais claros quando a gente entende o mundo em que foram escritos. A Bíblia é um ótimo exemplo disso. No Sermão do Monte, por exemplo, Jesus diz para não revidar a violência. Se alguém te bater numa face, ofereça a outra. É uma imagem forte, mas ainda relativamente fácil de entender. Logo depois, porém, ele fala algo que soa bem estranho para o leitor moderno. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande 2. Aí a gente trava. Quem obrigaria alguém a andar 1 milha? Para quê? Em que situação isso faria sentido? No contexto original, fazia todo sentido. A palavra usada para milha vem do latim e se refere a uma medida romana, associada diretamente ao domínio imperial. Além disso, o verbo obrigar ali está ligado a uma prática comum. Autoridades romanas podiam forçar civis a carregar cargas ou equipamentos por uma certa distância, e isso era legalmente permitido. Ou seja, Jesus não está inventando uma situação estranha ou improvável. Ele está falando de algo que o povo vivia no dia a dia. Um soldado romano podia simplesmente ordenar que um civil carregasse sua bagagem. E isso tornava a fala ainda mais provocativa, porque os romanos eram vistos como um poder opressor e ilegítimo por muita gente na Judéia. A reação esperada seria revolta, raiva ou resistência. Mas Jesus propõe outra coisa. Ele diz para não apenas aceitar a imposição, mas ir além. Se mandarem andar 1 milha, ande 2. Não por submissão cega, mas como uma forma radical de quebrar a lógica da violência e da humilhação. A mesma ideia aparece na instrução de oferecer a outra face. Não é fingir que a injustiça não existe, mas recusar entrar no ciclo do ódio e da vingança. Só que nem toda tentativa de explicar expressões antigas é válida. Muitas vezes, o que aparece por aí são hipercorreções, pessoas tentando corrigir algo que nunca esteve errado. Essas hipercorreções aparecem bastante em expressões populares. Volta e meia, surge alguém dizendo que a gente sempre falou errado certas frases famosas. Um exemplo é, quem tem boca vai a Roma. Tem quem diga que o certo seria vai a Roma, do verbo vaiar, e não ir até Roma. Parece engenhoso, mas não se sustenta. Quando você olha para outras línguas, percebe que a ideia sempre foi a mesma. Quem pergunta, quem se comunica, quem pede informação, chega onde quer chegar. O mesmo acontece com quem não tem cão caça com gato. Não tem nada a ver com caçar como o gato caça. O sentido sempre foi o de improvisar com os recursos disponíveis. Essas versões alternativas soam interessantes porque dão a sensação de descoberta, de estar por dentro de um segredo escondido, mas, na maioria das vezes, são só invenções recentes. Esse mesmo tipo de correção criativa aparece com muita força em textos bíblicos. Um dos exemplos mais famosos é a frase: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus.
A cena acontece quando um homem rico pergunta a Jesus o que precisa fazer para alcançar a vida eterna. Jesus fala dos mandamentos e o homem responde que cumpre todos desde muito novo. Então Jesus vai além e diz que ainda falta algo: vender tudo o que ele tem e dar aos pobres. O homem fica triste e vai embora, incapaz de abrir mão da própria riqueza. É nesse momento que Jesus comenta como é difícil para um rico entrar no reino dos céus e usa a imagem do camelo e da agulha para deixar isso bem claro. E aí começa o esforço de muita gente para tentar suavizar essa imagem, como se ela fosse exagerada demais para ser levada ao pé da letra. Uma das explicações mais populares diz que o problema estaria na palavra camelo. Em grego, a língua em que os evangelhos foram escritos, camelo e uma corda grossa usada em navios têm grafias muito parecidas. A ideia seria que o texto original falava de uma corda passando pelo buraco da agulha, e não de um animal. Continuaria sendo algo praticamente impossível, mas pareceria mais lógico. O problema é que os manuscritos mais antigos e mais confiáveis trazem claramente a palavra camelo. As versões com corda aparecem bem mais tarde, quando mudanças na pronúncia do grego facilitaram esse tipo de confusão. Ou seja, não é um erro original, mas uma tentativa posterior de explicar algo que já causava desconforto. Existe até um autor antigo que menciona essa leitura alternativa, mas ele escreve séculos depois dos evangelhos, num contexto linguístico completamente diferente. Outra explicação, bastante conhecida, é a do suposto portão de Jerusalém chamado Buraco da Agulha. Segundo essa história, o camelo até conseguiria passar, mas só se ajoelhasse e tivesse toda a carga retirada. A metáfora ficaria mais bonita. O rico entraria no reino de Deus se fosse humilde e se livrasse de seus bens. O problema é que não existe nenhuma evidência histórica disso. Nenhum texto antigo menciona esse portão, e as estruturas que hoje recebem esse nome são de épocas muito posteriores, bem distantes do tempo de Jesus. A primeira vez que essa interpretação aparece por escrito é muitos séculos depois, em um autor medieval. A partir daí, a ideia se espalhou e virou tradição popular. Mas tradição repetida não é a mesma coisa que fato histórico. É só uma história que pegou. Quando a gente olha para outros textos antigos, a imagem do camelo começa a fazer ainda mais sentido. Comparações entre coisas enormes e coisas minúsculas eram muito comuns. No Talmud judaico, por exemplo, aparece a ideia de um elefante passando pelo fundo de uma agulha para falar de algo completamente impossível ou de um raciocínio forçado. A lógica é simples: pegar o maior animal conhecido e colocá-lo frente a frente com o menor objeto imaginável. O impacto é imediato e ninguém entende aquilo como literal. No Alcorão, escrito séculos depois, a imagem volta a aparecer quase do mesmo jeito. Ninguém entra no paraíso até que um camelo passe pela fenda de uma agulha. Isso mostra que estamos diante de uma expressão idiomática forte, uma hipérbole usada para deixar claro que algo não tem como acontecer. O próprio Jesus usa esse tipo de exagero em outros momentos. Em uma crítica aos líderes religiosos, ele diz que eles coam um mosquito e engolem um camelo. Ninguém acha que isso é literal. A imagem serve para mostrar como essas pessoas eram extremamente rigorosas com detalhes pequenos, mas negligentes com questões realmente importantes. Isso reforça que o camelo da agulha não precisa de explicação alternativa. Ele está ali justamente para causar estranhamento e impacto. A mensagem é direta. Do jeito que as coisas estão, não dá. A riqueza não compra acesso ao reino de Deus. E é justamente por isso que tanta gente tenta suavizar a imagem, criando explicações mais confortáveis. No fechamento dessa fala, Jesus deixa tudo ainda mais claro. Ele diz que, para os seres humanos, isso é impossível, mas para Deus não existe impossível. Ou seja, não é esforço pessoal, não é mérito, não é status social nem riqueza que abrem a porta do reino dos céus. A crítica não é apenas ao dinheiro em si, mas ao apego, à ilusão de autossuficiência que a riqueza costuma criar. Em vários textos do Novo Testamento,
Pessoas ricas aparecem como exemplos negativos justamente por causa disso, embora existam exceções. O ponto central é simples e desconfortável. Confiar nas próprias riquezas pode afastar mais de Deus do que aproximar. Entender o contexto histórico de um texto é fundamental, porque isso ajuda a iluminar o que está sendo dito. Quando o contexto é real, ele aprofunda o sentido. O problema começa quando a gente inventa contextos que nunca existiram. Em vez de esclarecer, isso acaba escondendo a força original da mensagem. Nem toda estranheza é erro. Muitas vezes, o texto é estranho justamente porque quer provocar, chocar e fazer pensar. Às vezes, não existe nada por trás da metáfora, além da própria metáfora funcionando do jeito que deveria. E nesse caso, o camelo continua sendo um camelo, a agulha continua sendo uma agulha. E a mensagem continua sendo tão incômoda quanto sempre foi.